62. Um Horror Post-Apocaliptique capítulo 379. Nova Corporação Asiática. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Após uma semana de preparação, começou a reorganização interna do governo militar. De manhã, sob a estátua da Mãe da Garra da Morte, Jiang Xin leu o plano de reorganização para todos os sobreviventes da base Fishbone. Primeiro foi a estrutura política. O plano de reorganização definiu claramente a base Fishbone como uma organização militar. O único governo militar controlará toda a jurisdição e dividirá os territórios em duas zonas administrativas. Uma delas é a zona econômica, aberta a todos os sobreviventes. Ela será alocada a uma força governamental militar, estabelecida por meio de uma política eleitoral com o parlamento. O parlamento possui um certo grau de direito de criar leis, mas o governo militar tem o direito de vetar quaisquer leis baseadas no interesse nacional. Ao mesmo tempo, o governo militar enviaria diretores para supervisionar a zona econômica, assim como a estrutura atual da Sixth Street. A outra é a zona militar, fechada a pessoal não militar, seguindo um sistema de gestão militarizado, e executando a estrutura de escravos para cidadãos cavaleiros. Todos devem jurar lealdade ao líder supremo e obedecer rigorosamente às suas ordens. Com exceção dos escravos, todos os cidadãos e cavaleiros receberão férias de duração variável, e têm a opção de viver na zona econômica durante esse período. Mas dentro da zona militar, há apenas ordem e obediência. As zonas militares eram a base Fishbone, a colônia Xinjiang e o acampamento 27. Este modelo dividia a enxada e a espada, mas mantinha as dependentes uma da outra. A receita tributária e a fonte de soldados supririam a necessidade das zonas militares. Por sua vez, as fábricas nas zonas militares formariam uma empresa independente para exportar o excesso de capacidade de produção para o mercado da zona econômica. Portanto, ao mesmo tempo em que mantinha a economia da Sixth Street, também preservava a capacidade de combate da zona militar. Além disso, para garantir que esse modelo funcionasse com estabilidade, Jiang Xin anunciou essa decisão e também ofereceu outra política de benefícios aos sobreviventes na zona militar, um modelo salarial. Com exceção da classe escrava, todas as outras classes receberiam um salário mensal. Os cidadãos receberiam de 10 a 20 salários, os cavaleiros, 50, e, com base na funcionalidade das funções, o número aumentaria. Antes, a base Fishbone fornecia apenas comida e não salário, mas, com o crescimento econômico da vizinha Sexta Rua, continuar sua tradição fez com que os soldados de baixo tivessem outras ideias. Então, Jiang Xin aproveitou a oportunidade para introduzir essa política. Embora isso significasse que o governo militar teria uma despesa salarial de centenas de milhares de cristais por mês, comparado ao comércio de alimentos e aos impostos da Sexta Rua, Jiang Xin tinha condições de pagar isso. Para as pessoas leais a ele, ele não se importava que vivessem uma vida boa. Depois, foi o arranjo na gestão. O cargo mais alto no governo militar era o de general, e Jiang Xin assumiria essa função. O cargo mais alto da unidade administrativa era o de general, com Jiang Xin nomeando pessoalmente as pessoas para compô-lo. As principais funções do cargo de general eram supervisionar o funcionamento de outros departamentos, bem como o ajuste, a promoção e a demissão de todos os governadores de cada zona. Os departamentos complexos foram todos reorganizados, com o recém-restabelecido departamento administrativo para gerenciar todas as tarefas administrativas e de construção na base, enquanto o departamento de logística ficou responsável pela produção e distribuição de todos os suprimentos. O departamento administrativo foi designado para o antigo líder de construção, Luo Zian, e Wang Qin permaneceu como líder do departamento de logística. Os dois líderes se reportam diretamente ao general. Depois foi a reorganização da estrutura de comando. Para evitar confusão no comando militar, Jiang Xin formou 3 corpos, bem como o corpo de caçadores relativamente independente e os soldados na base. O primeiro comandante de corpo era Shen Guigu, o segundo comandante de corpo era Wang Zhou e o terceiro comandante de corpo era Zhao Gang. O número de soldados por corpo foi fixado em 1000 por enquanto, e era formado por soldados e unidades blindadas. O comandante do corpo de caçadores era Ma Zhongxin, e ele lideraria 200 soldados. As unidades eram compostas principalmente por batedores e atiradores de elite.
Eles eram designados principalmente para missões especiais, além de apoiar as operações das outras 3 companhias durante o combate. Os soldados eram, em sua maioria, viajantes solitários ou sobreviventes de Qingpu. Sua capacidade de sobreviver sozinhos era maior em comparação com soldados regulares. Trabalhar sozinho maximizaria seu valor, e, portanto, um corpo separado foi formado. Quanto ao Tiger, a blindagem de potência e outros armamentos pesados foram distribuídos às 3 companhias com base nas necessidades. O helicóptero foi designado ao corpo de caçadores para aumentar sua mobilidade. Dos 323 cavaleiros, aqueles com posição militar foram distribuídos entre si como comandantes de nível inferior. Todos receberam insígnias honorárias. Quanto aos detalhes da construção do corpo, An Junhua concluiu meticulosamente para ele, criando uma estrutura de comando de cima a baixo. Jiang Shen deixou tudo para ela concluir, confiando em sua capacidade, e ela não decepcionou. Portanto, os soldados nunca ficariam em uma situação de não saber qual comando ouvir. Ao mesmo tempo, quanto ao nome do governo militar, o plano de reorganização também ficou mais claro. Como se assemelhava a um país em formação, Jiang Shen não podia mais usar o nome de um alimento enlatado como nome do governo militar. Portanto, com base na opinião de altos funcionários e de An Junhua, ele escolheu o nome New Asia Corporation como nome do governo militar, ou, resumidamente, NAC. Só o nome já era suficiente para demonstrar um pouco da ambição de Jiang Shen. Todos esses eram conteúdos do plano de reorganização. Na era da civilização, o corpo político agressivo e invasivo obviamente não se formaria. Mas, no deserto, sem direitos humanos e moral, não havia problemas. Todos ansiavam por uma voz forte que criasse leis que devessem ser seguidas no deserto. Mesmo que fossem falhas, pelo menos poderiam trazer a estabilidade que o povo desejava. Mas, nem é preciso dizer, a maioria dos sobreviventes não estava disposta a ser contida. Eles anseiam por estabilidade, mas podem não estar dispostos a abrir mão da liberdade por causa disso. Só o tempo dirá como equilibrar a liberdade e a ordem entre os sobreviventes. Ponto. Já que a estrutura de comando foi refinada, posso começar a me preparar para o recrutamento, disse Shuna, em frente ao escritório de Jiang Shen. Devido à importância dessa reorganização, como general interino da Rua 6, ele teria que retornar pessoalmente. É claro que seu cargo agora era o de governador da Rua 6, mas, além do nome, suas funções não mudaram. Quantas pessoas você acha que podemos recrutar? Perguntou Jiang Shen. Isso dependeria do preço que estamos dispostos a pagar e do número de pessoas, disse Shuna. Plano recrutar 3.000 pessoas com contratos de 5 anos. Todos os recrutas receberão automaticamente o status de cidadão inferior e receberão um salário de 10 cristais por mês. Após os 6 meses de treinamento, todos os recrutas que passarem no teste receberão oficialmente o status de soldado do NAC e serão promovidos a cidadãos superiores, com um aumento salarial de 20 cristais. Tente concluir isso antes de meados de junho. É possível. Ao lado de Jiang Shen, An Junhua disse concisamente. Era o nível salarial dos soldados regulares das 3 companhias. Embora o salário não atraísse pessoas com condições de se alistar, seria atraente o suficiente para pessoas de baixa renda. Especialmente após a promoção ao posto de cidadão superior, não haveria restrição de suprimentos, e até mesmo pessoas com renda média seriam tentadas. Shuna refletiu mentalmente antes de concordar. É possível. Além disso, para viajantes solitários, mercenários ou caçadores com habilidades excepcionais, caso estejam dispostos a se juntar ao corpo de caçadores, a NAC oferecerá um salário de no mínimo 50 cristais. O contrato também será de 5 anos. Alguma pergunta? Shunan balançou a cabeça. Não sobre recrutamento, mas sobre a defesa na Sexta Rua. A defesa da Sexta Rua será a responsabilidade do terceiro corpo. E as outras 2 empresas? O primeiro corpo ficará estacionado na cidade de Xinxiang, responsável pela defesa da fronteira. Ao mesmo tempo, Shen Guoigon será responsável pelo treinamento dos novos recrutas. Shunan concordou. Shen Guoigon já havia treinado novos soldados antes. Seria melhor que ele continuasse. O segundo corpo é responsável pela defesa do acampamento 27 da base Fishpone. O corpo de caçadores aguardará ordens na base Fishpone. Além disso, tem outra proposta.
Anjunho olhou para Jiang Shen. Jiang Shen assentiu, pois havia discutido isso com ele alguns dias antes. Não era um mau momento para falar sobre isso. Quando recebeu o reconhecimento de Jiang Shen, Anjunho continuou. A milícia atual na Cist State não é controlada pelo governo militar, acho que ela deveria ser controlada. Isso é impossível. Shunan forçou um sorriso. Mercenários, caçadores e catadores já se tornaram parte inseparável da economia da Sexta Rua. Sem contar isso, não temos condições de incorporá-los. Não incorporação, Anjunho cruzou os braços e disse sem emoção, apenas uma melhor gestão. Por exemplo, usar o nome do governo militar para estabelecer a associação de mercenários, registrar as informações de todos os mercenários, caçadores e catadores em arquivo e classificá-los com base em sua credibilidade e histórico de conclusão de missões. Para esses mercenários, eles teriam acesso mais fácil às missões e não precisariam mais se preocupar com atrasos nos pagamentos. Para os empresários, eles também não precisariam mais se preocupar com ajudantes questionáveis. Para nós, obteríamos a sensação de que eles pertencem a toda a força civil da Sexta Rua. Portanto, para manter sua credibilidade, os mercenários com antecedentes questionáveis agiriam de forma menos imprudente. Os capitalistas que intimidam e enganam os catadores seriam mais prudentes com a existência da associação mercenária. Sem considerar o aspecto da segurança, apenas do ponto de vista puramente econômico, a proposta teve muitas implicações positivas. Além disso, se necessário, ele poderia cobrar uma comissão por todas as missões. Jiang Shen acrescentou isso em sua mente. Shunan ficou em silêncio por um longo tempo. Ele então olhou para Jiang Shen, exclamou e o parabenizou. Parece que você encontrou um ótimo conselheiro. Jiang Shen revelou um sorriso brilhante. Eu também acho. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 380. A associação mercenária já era noite alta. A maioria das pessoas já estava dormindo. Mas o Fak Leg Bar, localizado na rua comercial, estava lotado. Os mercenários e os caçadores sentaram-se juntos e beberam a cerveja de 3 cristais feita com grãos de concha. Jogaram pôquer e se vangloriaram de suas recompensas. Os catadores espalhados pelos cantos conversavam sobre os bons locais de saque que encontraram. As mulheres em roupas reveladoras encostavam-se preguiçosamente no balcão do bar enquanto esperavam por suas presas. Zhou Ping, o barman, estava no balcão limpando os copos de vidro. Ele ocasionalmente conversava com as mulheres conhecidas. Este chefe, barman, era famoso entre as pessoas que viviam no fio da navalha. Para as pessoas que causavam problemas no bar, nenhuma delas teve um final feliz. Todos tentaram adivinhar sua identidade. Alguns até lhe deram o apelido de o barman careca. Claro, ninguém imaginaria que sua verdadeira identidade era de um espião plantado pelo verdadeiro controlador da Cist Street. Velho Li, você acabou de voltar de Liuding, se divertiu lá? Um mercenário com pele mutante perguntou ao seu velho amigo enquanto arrotava. A mesma coisa de sempre. Era tão chato que dava vontade de dormir. O mercenário de cabelo raspado tomou um gole de cerveja e acenou com a mão. Comparada com a prosperidade da Sexta Rua, a glória de Liuding começou gradualmente a desaparecer. E mesmo. E a sua deusa dos Kreubar? Lembro que ela era sua paixonite. O mercenário ao lado deu um tapinha no ombro do velho Li e riu. Eu não a vi. Provavelmente não mais na região de Wangai, disse o mercenário conhecido como velho Li, frustrado. Espero que ela não tenha sido capturada por alguns bandidos e esteja sendo usada como um brinquedo sexual. Alguém assobiou. Se você não quer beber água de vaso sanitário, recomendo que feche a sua boca. O velho Li se levantou com uma expressão sombria. O outro mercenário não recuou, mas soprou um apito para provocá-lo. Porra! Velho Li, ele só está brincando, deixe-o ir como um peido. O mercenário ao lado imediatamente o arrastou para baixo e discretamente apontou para Zhou Ping, que havia parado de limpar os copos. Enquanto o velho Li ainda parecia irritado, ele se sentou. Seguiu o dedo do amigo. O mercenário desbocado também retraiu o pescoço e sentou-se novamente. Qualquer um que lute aqui provavelmente não quer mais viver. Zhou Ping os encarou enquanto se acomodavam. Ele então continuou a limpar o copo na mão, mas zombou deles em sua mente. Idiota, sua deusa provavelmente já foi interpretada em muitas posições diferentes por alguém rico e poderoso. Era certamente uma história dramática.
Shunan já havia ascendido até se tornar governador da Rua 6 e ainda era o chefe do bar. Ele nem sequer aceitou a notificação para participar do plano de reorganização. Embora entre os personagens menores, o nome o Barman Careca fosse famoso no círculo, só ele conhecia os detalhes exatos, pois, mesmo comparado a Zhao Shou, que se rendeu a Jiang Shen, ele estava uma classe abaixo. Para ser sincero, ele tinha medo de encontrar Shunan, já que ele tocou em Zhou Xiaoxia quando era bandido nos mercenários Huizong. Embora Shunan não parecesse se importar, Zhou Guoping sabia muito bem que ele provavelmente valia menos de 1/10 do que Shunan vale aos olhos do chefe, então seria fácil para Shunan eliminá-lo. Depois que a base Fishbone controlou as East State, a presença do bar destinado a coletar informações se tornou cada vez menos importante. Assim que ele estava distraído, o mensageiro que ele colocou abaixo do bar tocou. Como de costume, Zhou Guoping colocou a toalha e o copo de lado e olhou para o mensageiro. Ao ver as palavras na tela, levou um momento para processá-las antes que uma expressão de êxtase surgisse em seu rosto. Menor mensageiro, Jiang Shen. Conteúdo, Volt. Maior. Meio ano depois, o chefe finalmente se lembrou dele. Zhou Guoping deixou o trabalho para os outros trabalhadores, vestiu um casaco e saiu do bar sem perder um segundo. Ponto. Para ser honesto, Jiang Shen não queria dar-lhes tarefas importantes para as pessoas de moral duvidosa. Mas, após cuidadosa deliberação, o único subordinado que trabalhava com os mercenários regularmente era Zhou Guoping. Então a posição de líder da associação mercenária era mais adequada para ele. Atualmente, Zhou Guoping estava em pé em frente à mesa de Jiang Shen enquanto esperava instruções com a cabeça baixa. Você é muito rápido. Jiang Shen riu. Claro, não posso fazer você esperar. Vim imediatamente depois de receber a mensagem, disse Zhou Guoping enquanto tentava bajular Jiang Shen. Jiang Shen pegou um documento e o colocou sobre a mesa. Não fique nervoso, é algo bom. Dê uma olhada neste documento. Zhou Guoping riu obsequiosamente enquanto pegava o documento. Ele leu algumas linhas antes de parar. Associação de Mercenários? Isso mesmo. Líder da Associação de Mercenários. Quero que você assuma a posição. Com as mãos em concha sobre a mesa, Jiang Shen sorriu. Obrigado, general. Zhou Guoping estava tão eufórico que quase gritou o nome errado, pois a som lisonjeira quase o fez se ajoelhar. Certo, guarde a subserviência para depois. Este é o seu trabalho. Eu já designei o prédio da associação, que será construído em frente ao banco da Sixth Street. Seu trabalho será estabelecê-lo. Quero ver os resultados em uma semana. Eu completarei a tarefa. Zhou Guoping prometeu enquanto bombeava o peito. Então vá. Zhou Guoping curvou-se e virou-se. Mas, ao chegar à porta, parou como se tivesse se lembrado de algo. Além disso, aquela barra de perna falsa. Encontrarei alguém para assumir o seu cargo. Sua principal responsabilidade será a associação mercenária. Sim. Zhou Guoping saiu pela porta cortesmente. Meio minuto depois, Jiang Shen se recostou na cadeira e sorriu para An Junhua, que observava tudo. O que você acha de dar o cargo dele para alguém assim? Ela só usou 2 segundos para pensar. Só pela habilidade, ele é o melhor candidato. A reputação entre os mercenários é mais atraente do que a de um personagem desconhecido. Se fosse Shen Guogu ou Zhang Gang quem atuasse como líder, seria difícil até mesmo formar a associação. Que outros aspectos? Se eu pudesse ler a mente das pessoas, não teria perdido para você, respondeu An Junhua honestamente. Jiang Shen não discordou. Então a sorte está do meu lado. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 381. Você está falando sério? A casa de An Junhua ficava em um prédio de apartamentos separado. Jiang Shen atendeu às suas exigências e colocou seus aposentos o mais longe possível das multidões. Quando ele perguntou o motivo do pedido dela, a resposta dela foi simples. Porque prefiro um lugar tranquilo. É mesmo. Essa é uma preferência única, disse Jiang Shen, despreocupadamente. Quando terminaram o trabalho, An Junhua e Jiang Shen saíram juntos do centro comunitário. Era a última tarefa do plano de reorganização, então o trabalho no dia seguinte seria muito mais fácil. Eu sempre quis perguntar, isso é a Garra da Morte? An Junhua parou em frente à estátua da Mãe da Garra da Morte e examinou o monstro. A Mãe da Garra da Morte.
A garra da morte normal não é tão grande e nem tão difícil de lidar. Ao se lembrar da intensa luta no Shopping Leak, Jiang Shen teve sentimentos contraditórios. Embora o verdadeiro assassino da garra da mãe da morte fosse o canhão eletromagnético tipo 50, considerando a rapidez com que a notícia se espalhou, ele rapidamente se tornou seu troféu. Você o matou? Jiang Shen olhou para ela com uma expressão perplexa, mas ainda respondeu com um tom casual e informal. Para ser mais preciso, estávamos quites. O verdadeiro assassino foi o canhão eletromagnético tipo 50. Este é o mutante mais forte do deserto. Anjunhua continuou perguntando. Provavelmente. Talvez existissem mutantes mais fortes, mas Jiang Shen não tinha visto nenhum. Anjunhua não disse mais nada enquanto cruzava os braços e ficava em silêncio. Eles não se falaram mais durante o caminho. Jiang Shen caminhou com ela por mais um tempo antes de sair e retornar à mansão. Seguindo a trilha silenciosa, Jiang Shen empurrou a porta da mansão e pendurou seu casaco no cabide próximo à porta. Você voltou? Sun Xiaorou, com um vestido longo, parou na porta e sorriu para ele. MHMM. É? Sua cadeira de rodas. Ponte neural. Utilizando uma ponte, ela circundava a área cerebral danificada e permitia a troca de informações entre a coluna e o cérebro por meio de uma placa de circuito. Ela se virou e gentilmente levantou os cabelos que cobriam o pescoço, expondo um dispositivo semelhante à proteção do pescoço, além da brancura de sua pele. Ela estava usando um vestido com as costas expostas. Ele não sabia onde colocar os olhos, então desviou o olhar e disse: a tecnologia era uma coisa magnífica. É a compaixão que é magnífica. Tenho que agradecer a Yao Yao e Lin Lin. Se não fosse por eles, eu não teria a oportunidade de sair da cadeira de rodas. Sun Xiaorou se aproximou de Jiang Shen enquanto estendia a mão e ajustava sua gola. Jiang Shen inconscientemente queria recuar, mas devido às limitações de espaço, sua mão conseguiu alcançar o colarinho dele. Um movimento tão íntimo o deixou um pouco constrangido. Diante dos olhos que continham o universo, ele não sabia o que dizer. Onde está sua irmã? Jiang Shen examinou reflexivamente as escadas para o segundo andar. Na sala de jogos de realidade virtual da academia. Sun Xiaorou ajeitou a gola levemente desarrumada, mas suas mãos não saíram do ombro de Jiang Shen. Ela apenas as balançou ali e observou seus olhos alegremente. É mesmo. Ela disse que não foi divertido, mas na verdade está gostando. Jiang Shen mudou de assunto, sem jeito. É isso mesmo. Não somos todos assim? Com os braços se movendo levemente, Sun Xiaorou diminuiu a distância entre ela e Jiang Shen. Jiang Shen recostou-se na porta. Observando seus olhos cheios de paixão, Jiang Shen respirou fundo. Você está falando sério? Fizemos uma promessa quando éramos jovens de que nos casaríamos com a mesma pessoa. Sun Xiaorou olhou fixamente para os olhos de Jiang Shen enquanto sorria como uma diabinha e inclinava seu corpo para mais perto, provocantemente. É mesmo. Mas se sua irmã descobrisse que a primeira coisa que você lembrou foi dessa promessa, ela poderia não ficar tão feliz. Jiang Shen ergueu as mãos, querendo impedi-la, mas suas mãos pairaram no ar, sem saber onde colocá-las, antes que ele tivesse que abaixá-las novamente. Não, ela não vai se importar porque ela é minha irmã. Com os braços em volta do pescoço de Jiang Shen, a ponta da boca de Sun Xiaorou se curvou levemente enquanto seus lábios se aproximavam. A distância era tão curta que ele conseguia até sentir o hálito quente dela em seus lábios. O tempo congelou num instante. Jiang Shen prendeu a respiração. Mas, para sua surpresa, Sun Xiaorou não o beijou. Ela virou a cabeça levemente e beijou a bochecha de Jiang Shen. Você não me afastou. Em um instante, a figura suave escapou agilmente de Jiang Shen. Hora de fazer a barba, cunhado. Ela piscou para ele de brincadeira e foi embora como o vento, essa garota. Observando-a se afastar, Jiang Shen tocou a umidade em seu rosto e a barba inexistente. Ele soltou um suspiro lentamente. Demorou um pouco até que sua cabeça inquieta se acalmasse. Ponto. Foi divertido? Jiang Shen riu. MHMM. Mais ou menos. Diga o que pensa, para que precisa de mim. Sun Jiao se levantou da sala de jogos e ajeitou o cabelo. Até no jeito de pentear os cabelos, as duas irmãs eram extremamente parecidas. Está na hora de comer. O que você achou? Jiang Shen deu uma palmada no rosto,
Não era apenas mais ou menos, pelo visto, mas ele certamente estava satisfeito com o quão viciante Menort e Gotland era. Com apenas metade dos 3,2 bilhões de internautas jogando este jogo, ele se tornara o homem mais rico do mundo. Hã? Já são 6. Sung Jiao olhou as horas em sua empresa pública enquanto seu rosto ficava vermelho. Ela estava explorando o território proibido da cidade dos elfos. Quando Jiang Xin a chamou, ela estava lutando contra um chefe. Embora estivesse sozinha, a inteligência do NPC era alta o suficiente para que ainda fosse surpreendentemente divertido jogar no modo história para um jogador. Quando Jiang Shen soube que a função Travesso não estava disponível, ele imediatamente perdeu o interesse no jogo. Então foi Sun Jiao quem explorou os segredos deste Morpg. Isso mesmo, garota viciada, hora de comer, zombou Jiang Shen. Que garota viciada. Estou testando o jogo para você, me agradeça. Sun Jiao revirou os olhos para Jiang Shen, descontente. Ela esticou o corpo. A curvatura do seu corpo, exagerada pelo alongamento, era ainda mais sedutora. Jiang Shen colocou uma mão em volta da cintura dela, sorrindo. Quais são os resultados dos testes? Sun Jiao, encostada no corpo de Jiang Shen, perguntou lentamente. Nada mal. Hein? Tem um cheiro familiar no seu corpo. Cheiro? Jiang Shen fez uma pausa. Ele nem teve a chance de reagir antes que Sun Jiao abrisse os olhos e se virasse para cheirar o peito de Jiang Shen. Cheirou. Sun Jiao olhou para Jiang Shen com suspeita. A expressão de Jiang Shen imediatamente ficou estranha. Como devo explicar? Ouro Post-Apocaliptique capítulo 382, Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial. Para ser honesto, ele não sabia como lidar com as provocações de Sun Xiaorou. Mas se ele agisse como se não soubesse de nada, a situação só pioraria. Sob o olhar inquisitivo de Sun Jiao, Jiang Shen respirou fundo e confessou o que acontecera naquele dia. Sun Xiaorou era a provocadora. Tem certeza de que não ameaçou? Sun Jiao olhou para Jiang Shen com ceticismo. Eu sou esse tipo de pessoa. Jiang Shen não sabia se ria ou chorava. Mas assim que as palavras saíram, ele percebeu que não eram nada convincentes. Ele tirou a primeira vez de Sun Xiaorou, embora não soubesse na época que era a primeira vez dela. Então como você vai tratar Xiaorou? Sun Jiao olhou para Jiang Shen com um sorriso. Eu não sei, disse Jiang Shen, envergonhado. Sun Jiao parecia esperar a resposta de Jiang Shen e soltou um suspiro. Se você quer que eu a rejeite, eu posso. Não, você está me entendendo mal. Sun Jiao balançou a cabeça inesperadamente. MHMM. Jiang Shen olhou para ela com uma expressão perplexa. Se ela. Sun Jiao mordeu os lábios com as palavras presas na garganta. Se. Como não conseguia distinguir a voz dela, Jiang Shen aproximou a orelha. Tanto faz. Ah! Isso é muito estranho. Sun Jiao cobriu o rosto que ardia repentinamente e rapidamente deixou Jiang Shen, completamente confusa, ali. À mesa de jantar, Lin Lin estava barulhenta como sempre, mastigando a comida com a boca cheia e brincando com Sun Jiao. O assento de Sun Xiaorong ficava bem em frente a Jiang Shen. Era a primeira vez que ela experimentava uma comida tão deliciosa, então ela elogiou as excelentes habilidades culinárias de Yao Yao. Yao Yao sorriu timidamente, como sempre, ao ser elogiada, com os pés balançando alegremente sob a mesa. Jiang Shen estava preocupado que o beijo na porta pudesse causar algum constrangimento entre ele e Sun Xiaorou, mas parecia que ele estava preocupado demais. Só que, no momento em que seus olhos se encontraram, Jiang Shen percebeu uma mensagem longa e duvidosa em seus olhos. Ponto. Depois do jantar, Jiang Shen foi ao laboratório de Jianglin. Ele bateu na porta e, vendo que estava aberta, Jiang Shen esperou um momento antes de pegar a empresa pública. No local de testes de foguetes, ele olhou para o ponto vermelho no mapa enquanto Jiang Shen murmurava para si mesmo. Graças à função de localização do chip, ele possui a coordenada exata de cada cavaleiro. É claro que, por respeito à privacidade pessoal, ele raramente usava essa função, a menos que fosse necessário. Ele se virou e foi até o local. Local de testes de foguetes. Embora o nome soasse sofisticado, era apenas um terreno baldio cercado por muros de concreto. Havia 2 mesas ali, uma coberta de peças eletrônicas e a outra com soluções químicas.
Além das duas mesas, havia também equipamentos mecânicos que ele trouxera da loja especializada em pernas falsas, além das peças antigas que Jiang Shen financiou. Jiang Shen prometeu a Jiang Lin que, assim que terminasse o trabalho que lhe fora confiado, financiaria seu sonho de desenvolver um motor de dobra espacial. Agora que a linha de produção do esqueleto cinético K1 estava otimizada e a versão imitada do míssil balístico Dongfeng 76 estava concluída, ele obviamente tinha tempo para trabalhar em seu próprio sonho. Este é o motor de dobra espacial? Jiang Shen zombou dele enquanto olhava para o grande motor de turbina em que Jiang Lin estava trabalhando. Sem virar a cabeça, Jiang Lin girou uma chave inglesa na mão, enxugou o suor da cabeça e sorriu. Nem de longe. Este é apenas um simples motor de propulsão, nem de longe um motor de dobra espacial. Não chega nem perto do propulsor de cavidade ressonante de radiofrequência. Achei que você já tivesse criado, disse Jiang Shen. Achei que quase tinha criado isso. Jiang Lin suspirou. Quando Jiang Shen capturou o abrigo predatório no 27 pela primeira vez, Jiang Lin propôs um projeto de pesquisa ao Angqin. Não, precisamente, não era um projeto de pesquisa. Ele apenas forneceu o projeto teórico do propulsor de dobra espacial a um especialista aeroespacial para confirmar a validade de sua proposta. Mas a resposta que recebeu foi deprimente. O especialista criticou seu projeto usando todos os campos do conhecimento e da teoria. Jiang Lin não desistiu. Ele até foi pessoalmente ao campo 27 para debater com o especialista. O resultado foi o mesmo. O especialista aeroespacial viu que Jiang Lin não acreditava nele, então simulou pessoalmente o projeto com o computador quântico, mostrando comicamente os erros que cometeu no projeto do propulsor de enrolamento. Era análogo a um estudante do ensino fundamental que pensava ter descoberto a verdade por trás da máquina de movimento perpétuo e que usou seu conhecimento para desenhar um projeto que ele considerava perfeito e o apresentou a um professor de física com diploma universitário. Nem preciso dizer que o espírito de ousadia em tentar era digno de louvor. Mas, em nome da ciência, só a verdade permanecia. Depois de ouvir a história de Jiang Lin, Jiang Shen ficou em silêncio por um momento antes de confortá-lo com uma voz suave. Pelo menos você provou que esse método não funciona. Mas não fui eu quem refutou isso. Em 2091, alguém mostrou erro na minha filosofia de design. E nos 80 anos seguintes, as pessoas mostraram centenas de princípios de design incorretos, mas eu não tinha consciência disso. Ele riu de si mesmo com desprezo, jogou a chave inglesa na caixa de ferramentas e pegou uma pistola de solda. Você se sente triste? Com faíscas brilhando, Jiang Shen perguntou. Não, caso contrário eu não estaria trabalhando nisso. Jiang Lin sorriu enquanto se levantava e dava um tapinha naquilo em que estava trabalhando havia uma semana. Jiang Shen caminhou ao lado dele e examinou o objeto de metal, da altura de 3 pessoas. Isso é motor de foguete RM-320. Imitação em versão miniatura. Jiang Lin tinha uma expressão orgulhosa ao olhar para a arte que ele mesmo criou. Embora seja a tecnologia do final do século XX, você não acha que é como uma obra de arte? Tecnologia do século XX. Isso mesmo. Com base na explicação do especialista em aeroespacial, a tecnologia de propulsão por foguetes havia sido abandonada no final do século XX e elevadores espaciais poderiam facilmente enviar naves espaciais para a órbita a partir do solo. Uma nave espacial que chegasse à órbita usaria o propulsor de cavidade ressonante de radiofrequência para se impulsionar até a Lua, Marte ou algum lugar ainda mais distante. Jiang Lin sorriu. Você está planejando começar do básico. Mas isso certamente foi útil para Jiang Shen. Com propulsão ou não, era uma tecnologia anos-luz à frente do mundo moderno. Ou ainda poderia ser um ótimo impulsionador para o míssil balístico no apocalipse. Qual é o custo deste motor de foguete? Perguntou Jiang Shen. Mais o custo do combustível sólido, 20 mil cristais. Droga, esse propulsor de foguete comeria o salário de 1000 pessoas, praguejou Jiang Shen. Vendo que Jiang Shen não parecia magoado, Jiang Lin sorriu e não respondeu. Depois de um momento, Jiang Shen examinou o motor do foguete e novamente disse abruptamente. Pretendo fundar um instituto de pesquisa em tecnologia aeroespacial, com você como diretor. Tem alguma sugestão? Um post-apocalíptico capítulo 383. Comece coletando lixo Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial.
Jiang Lin ficou atordoado. Pelo formato dos seus lábios, Jiang Shen percebeu que ele estava perguntando em choque. Por que eu? Porque eu acredito em você. Jiang Shen foi direto. Mas Jiang Lin queria dizer que, comparado aos cientistas de antes da guerra, suas habilidades eram insignificantes. Mas Jiang Shen interrompeu. Eu sei o que você quer dizer, mas quero uma resposta agora. Jiang Lin prendeu a respiração. Ponto ok. Excelente, sua resposta é o que eu queria ouvir. Jiang Shen sorriu. Vendo que sua expressão ainda estava perplexa, Jiang Shen fez uma pausa para explicar a ele. O diretor do instituto de pesquisa não precisa ser aquele com as melhores habilidades de pesquisa, mesmo que seu nível de conhecimento não chegue nem perto do dos antigos especialistas. Ainda acredito que você será aquele que liderará um grupo de pessoas com a capacidade de alcançar resultados importantes. Como o foguete em miniatura que vi na sua loja da última vez, ainda tenho uma impressão vívida dele. Não era apenas uma expressão vívida, era impressionante. No entendimento de Jiang Shen, um foguete teria que ser enorme como uma chaminé, mas o satélite de observação de Jiang Lin alterou completamente sua compreensão de foguetes quase orbitais. Se você quisesse aquela pequena coisa, não precisaria abrir um instituto de pesquisa. Jiang Lin mostrou um sorriso preocupado. Você está me entendendo mal. Jiang Shen balançou a cabeça. E a imaginação que conta. Imaginação? Jiang Lin ergueu as sobrancelhas. Isso mesmo. Jiang Shen tirou um pedaço de cristal do bolso. Olha isso, você sabe o que é? Uma cristal. Correto. Jiang Shen sorriu e jogou o cristal na mão de Jiang Lin. Mas antes de contar aos peles azuis, eles não sabiam o que era. Jiang Lin olhou para o cristal verde em sua mão enquanto pensamentos começaram a surgir em sua cabeça. Toda a cidade de Wangai, ou todo o deserto. O mundo não é mais o mundo a que estávamos acostumados. As antigas formas de pensar não seriam adaptáveis a este deserto, seja para sobrevivência ou pesquisa. Preciso que você use sua imaginação criativa, sua visão extraordinária para desenvolver tecnologia aeroespacial adequada a este deserto. Jiang Shen olhou nos olhos de Jiang Lin enquanto falava com seriedade. Construir um elevador espacial no deserto era muito mais desafiador do que no mundo moderno. Só em termos dos perigos do oceano, havia uma enorme diferença entre os dois. Embora nunca tivesse estado na costa antes, Jiang Shen ouviu algumas histórias de Shunan. A cidade de Liuding era vantajosa por estar perto da terra, então mutantes marinhos eram incomuns. Mas, uma vez no fundo do oceano, o nível de perigo dos mutantes aumentaria exponencialmente. Em relação à batalha na Terra, apenas uma pequena parte do total de armas nucleares, biológicas e químicas lançadas atingiu a Terra. Para onde foi o restante? Não desapareceu, mas foi interceptado pelo oceano. Com a influência de bactérias, vírus e radiação, a mutação das criaturas marinhas era muito mais imprevisível do que das criaturas terrestres. Mas a base do elevador espacial teve que ser construída na superfície do oceano, perto do Equador. Além disso, o lixo espacial ao redor da órbita próxima à Terra e da órbita síncrona quase formavam um pequeno anel planetário. Esses fatores, sem dúvida, aumentaram a dificuldade da exploração aeroespacial. Visão extraordinária? Você me deu um problema difícil. Jiang Lin sorriu, preocupado novamente. Se não fosse difícil, por que eu precisaria de você? Jiang Shen olhou feio para ele. Após um momento de silêncio, Jiang Lin respirou fundo. Você poderia me dar uma orientação geral? O NAC ou a tecnologia espacial que você precisa está voltado para qual área? Jiang Shen pensou por um momento. Comece coletando lixo. O quê? Jiang Lin olhou para Jiang Shen perplexo. Ele não sabia o significado daquela frase. Jiang Shen apontou para o céu. Projete um foguete que possa ser enviado para a órbita próxima à Terra ou para a órbita síncrona. Seja lá o que você fizer, preciso que você traga o material do espaço para baixo, conserte-o e envie-o novamente. Isso é um pensamento bastante inescrupuloso. Jiang Lin mostrou seu terceiro sorriso preocupado naquele dia. É possível do ponto de vista tecnológico, certo? Sim. Mas ninguém iria querer trazer o satélite para a superfície. Eles preferem consertá-lo na estação espacial ou simplesmente lançar um novo. Eu disse para não olhar para o problema atual com a mesma mentalidade do passado. Jiang Shen acenou com a mão em desacordo.
Temos uma estação espacial? Ele deu um tapinha no ombro de Jiang Lin. Acredito que você consegue. Mas primeiro, preciso que você crie algo pequeno para mim. Deve ser bem fácil para você, só um mísselzinho bobo que possa ser lançado. Preciso que você crie 4 para eu enviar satélites de comunicação para cima. Lixo espacial? Não, você não precisa pensar nisso, apenas projete com base nas condições mais ideais. Ponto. Enquanto Jiang Shen e Jiang Lin discutiam sobre o Instituto de Pesquisa de Tecnologia Aeroespacial, também houve uma negociação na mansão. Foi uma discussão sobre a vida. Xiaorou, posso te fazer uma pergunta? Song Jiao apertou o sabonete líquido na mão e o esfregou uniformemente nas costas da irmã. Quando sua irmã ficou paralisada, ela ficou responsável por dar banho nela. Embora Sun Xiaorou já pudesse se lavar, ela ainda estava preocupada. E se aquela coisa falhasse ou se soltasse, não seria terrível? Imaginar sua irmã presa na água, Song Jiao apenas pensou um pouco antes de suas mãos gelarem com a ideia. Ela finalmente encontrou a única família que tinha neste mundo. Ela não queria perdê-la novamente. A sensação fria, mas suave, em suas costas fez Xiaoru estreitar os olhos em conforto. Song Jiao mordeu delicadamente o próprio lábio, mas mesmo assim perguntou. Você gosta de Jiang Shen? Xiaorou levou um segundo para processar a informação e então se virou com um sorriso. Claro, ele é um ótimo cunhado. Não, estou falando do ponto de vista do relacionamento. Olhando para o sorriso no rosto da irmã, Song Jiao perguntou com seriedade. O sorriso foi gradualmente substituído por um toque de melancolia. Finalmente, Song Xiaorou soltou um suspiro. O cunhado. Te contou? Song Jiao sabia ao que sua irmã se referia, o que aconteceu alguns dias atrás na porta. Song Xiaorou pensou que Song Jiao estava perguntando sobre o que aconteceu naquele dia em seu quarto. Os dois coincidentemente se entenderam mal. MHMM. Song Jiao assentiu. Você está planejando me culpar? Como uma criança que fez algo errado, Song Xiaorou enterrou a cabeça. As bolhas na banheira refletiam seu rosto triste e também sua figura deslumbrante. Não, eu só queria saber sua opinião. Song Jiao abraçou a irmã por trás, fechou os olhos e sussurrou. Ao sentir o abraço caloroso da irmã, Song Xiaorou de repente sentiu-se egoísta. Não conseguia dizer se realmente gostava de Jiang Shen ou se apenas gostava da pessoa de quem a irmã gostava. Seu coração batia insanamente por causa do território moral obscuro que a fazia fazer coisas que não deveria ter feito. Mas, assim como ela pensou, um sentimento amargo emergiu do fundo do seu coração. Foi ele quem me pegou pela primeira vez, porque eu tenho que carregar a culpa. Talvez movida por algum tipo de emoção, ela falou sem processar as emoções em sua cabeça. Mesmo que sejam bastante inconstantes. MHMM. Song Jiao colocou o queixo no ombro da irmã e sussurrou em seu ouvido. Song Xiaorou se inclinou para frente, virou-se e encarou sua irmã. Ela abaixou a cabeça enquanto mordia o lábio delicadamente. De repente, ela se aproximou do ouvido da irmã e despejou as emoções do seu coração. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 384, emissão de títulos de guerra de manhã, uma multidão agitada se reuniu em frente ao banco. Comerciantes, mercenários, caçadores e até catadores de lixo, todos cercavam o banco. A emoção das pessoas era intensa, com excitação evidente em seus rostos. Sob a orientação das forças de segurança em uniformes da primeira divisão, as pessoas formavam uma longa fila enquanto aguardavam a abertura do banco da Sixth Street, às 8. A razão pela qual as pessoas ficaram tão animadas foi por causa de um discurso inspirador ontem. Todos, nos últimos 21 anos, usamos nossas mãos para provar nossa prosperidade. Zhao Xinlu subiu ao pódio em frente ao prédio do conselho enquanto falava com uma voz apaixonada à multidão reunida. De ser abandonado pelo Paca a enfrentar sozinho as ondas mutantes, as bactérias que varreram a cidade, a traição desesperadora. Ele gradualmente baixou o tom. Mas vencemos contra todas as probabilidades. Ele cerrou os punhos com força e ergueu a voz novamente, usando um tom convincente. Usamos a nova ordem que estabelecemos para mostrar o dedo do meio às antigas autoridades. Usamos nossos altos muros e canhões para afastar zumbis e mutantes. Usamos nossos tanques para erradicar a fonte de bactérias que afetava toda a nossa cidade. E usamos as leis do Conselho para punir os traidores.
E nós acolhemos o brilho. Ele diminuiu o passo novamente enquanto olhava para a multidão com um olhar severo, mas orgulhoso. Todos os ouvintes prenderam a respiração. Mas quando estávamos prestes a celebrar nossa prosperidade, ocorreu um evento infeliz e cheio de remorso. Como muitos de vocês já ouviram, nossos amigos na cidade de Gia, os guerreiros que lutaram contra a invasão dos humanos mutantes, caíram. E agora mesmo, os bárbaros do oeste estão brandindo seus porretes e nos desafiando. Olha, pegamos seu vizinhozinho e cortamos o pinto dele. Você está com medo? Faremos a mesma coisa com você em breve. Agora mesmo, me digam, vocês conseguiriam aceitar esse tipo de humilhação? Conseguiriam? Não houve resposta abaixo do pódio, mas Zhao Shen percebeu pelos rostos da multidão que eles não conseguiam. Ele respirou fundo enquanto falava novamente. É pequeno comparado ao tamanho de todo o deserto, nem poderia ser considerado um grão. Mas precisamos proteger seu crescimento e cuidar dele para que possa irradiar seu brilho para lugares ainda mais distantes. Isso mesmo, é o brilho que vemos, um brilho conhecido como ordem. E o primeiro passo para alcançar esta grande causa é lubrificar a estrada do nosso tanque com os órgãos daqueles desgraçados. Então, libertaremos nossos amigos. Sua voz mudou de grave e sombria para aguda e entusiasmada, inflamando completamente a paixão em todos os presentes. Vida ao longo desta rua, as pessoas gritavam e rugiam. Viva o Nak! Matem esses bastardos sem pinto. Ponto. Ele levantou a mão para sinalizar à multidão para se acalmar enquanto virava seu roteiro para a próxima página. Neste momento, estou anunciando a decisão em nome do Conselho. A sexta rua declarará guerra aos humanos mutantes da sétima área. Enquanto dizia isso, olhou para Shunan ao lado. Como governador, Shunan representava o governo militar. De acordo com a Constituição da Sixth State, o governo militar tinha direito de veto às moções aprovadas pelo Conselho. É claro que era apenas uma cerimônia, já que o discurso apaixonado foi organizado pelo governo militar. Shunan se levantou e olhou solenemente para a multidão abaixo do pódio. Garantido. Aplausos estrondosos irromperam. Com a opinião pública unificada, Zhao Shen aproveitou a oportunidade para anunciar os títulos de guerra e as moções de recrutamento. O show foi muito mais tranquilo do que ele imaginava. Ponto. A multidão do lado de fora da janela formou uma longa fila do banco até o prédio do conselho. O banco ficava ao lado do prédio. Shunan e Zhao Shen estavam sentados à mesa. Havia jornais coloridos impressos sobre a mesa e, na capa, o discurso apaixonado. O jornal só se tornou popular recentemente. As pessoas adoravam fofocar e, em uma era sem internet, o jornal conseguia atender às necessidades da população. Além de anúncios ocasionais de decisões do Conselho da Sixth State, o jornal publicava histórias de sobreviventes, experiências de caça a mutantes, anúncios de emprego ou anúncios. 5 minutos antes do banco abrir, Zhao Shen estreitou os olhos para olhar o relógio na parede antes de olhar pela janela novamente. Ele não precisava se alinhar com pessoas comuns. Como um grande capitalista da Sixth State, antes mesmo que os títulos fossem vendidos publicamente, ele já havia comprado a parte que lhe pertencia. Parece que as pessoas estão apaixonadas pela guerra que acontecerá daqui a 4 meses. Shunan sorriu. Eram 8 horas. Os funcionários do prédio da prefeitura trouxeram um prato de pãezinhos fumegantes e 2 xícaras de leite de soja fresco. Ninguém está interessado na guerra, mas as pessoas nunca dizem não a cristais brilhantes. Que café da manhã delicioso. Zhao Shen pegou um pãozinho e deu uma mordida forte. Ele já morava lá há 20 anos, sabia exatamente por que as pessoas comemoravam ontem. Não era para libertar seus amigos, mas sim pelos contratos mercenários, contratos militares e oportunidades de emprego trazidas pela guerra iminente. Isso mesmo. Shunan assentiu enquanto pegava o prato também. O café da manhã no prédio do conselho era oferecido gratuitamente pelo governo militar. A comida lá era sempre a melhor de toda a Rua 6. Os pãezinhos de carne fresca e o leite de soja quente eram iguarias do deserto. Como você pensou em usar o aço dos humanos mutantes para criar laços de guerra? Zhao Shen engoliu a comida. Ele olhou para a multidão que invadiu o banco e perguntou curioso. Inspirei-me no modelo de dividendos da Cruzada e fiz algumas pequenas mudanças no processo. Por exemplo, usando o aço que a Sixth State atualmente não tem como garantia.
Shuna mastigava lentamente a comida enquanto respondia casualmente. Os cristais da última cruzada acenderam a caldeira de produção. Agora esta cruzada traria os recursos brutos necessários para a produção. Quanto aço os humanos mutantes têm? Com base nas informações fornecidas pela equipe de inteligência, eles têm uma reserva estimada de mais de 200 mil toneladas de aço tipo C. Que perra é essa? Eles estão vivendo em cima de uma mina. Zhao Xun não conseguiu evitar xingar. Era aço tipo C concluído, não minério de ferro que ainda precisava ser produzido. Não é uma mina, com base em informações confiáveis, é um depósito subterrâneo de recursos. O armazenamento estratégico da PAC, de alguma forma, caiu nas mãos dos monstros. Mas, seja como for, até o outono deste ano, o aço será nosso. Do lado de fora da janela, a fila andava lentamente. O banco abriu as portas. Pessoas, munidas de seus documentos de identidade, investiram contra os funcionários. Ele olhou para Shuna novamente. Por que ele não está fazendo os cristais sozinho? Não me diga que ele está sem dinheiro agora. Zhao Xun referiu-se a Jiang Shen. O comércio de alimentos gerava mais de 1 milhão de cristais de lucro por mês. Como o maior acionista do setor alimentício, Zhao Xun preferia pensar que o banco iria à falência do que Jiang Shen ficaria sem cristais. Ele não está realmente com falta de dinheiro, mas o membro do Conselho Zhao deve conhecer o ditado que diz que, para colher grãos, os grãos devem ser plantados primeiro. Shuna riu. Zhao Xun levou um momento para processar aquilo antes de começar a rir também. Um general com essa visão, é uma honra estar em sua presença. Minha honra também. Shuna ergueu o copo de leite de soja em um brinde. Um ouro post-apocalíptico capítulo 385. Aeronaves de asa fixa dentro da sala de conferências com hologramas. O holograma projetado por Shuna estava no final da longa mesa e relatava a Jiang Shen os números de vendas dos títulos de guerra no primeiro dia. Ponto incluindo a parte da pré-venda. Títulos de guerra no valor de 2 milhões de cristais foram vendidos no primeiro dia. Além disso, o trabalho de recrutamento está 30% concluído. A previsão é de que seja concluído em uma semana. É quase como pegar dinheiro do chão. Jiang Shen ficou surpreso. Nossa credibilidade funcionou. Todos os cidadãos queriam um título. Não, não, não. Credibilidade só se refere ao fato de as pessoas acreditarem que pagaremos. Mas o que levou as pessoas a comprarem os títulos de guerra não foi a credibilidade, mas sim o apoio à guerra. Afundando-se na cadeira, Jiang Shen sorriu. Porque há coisas a serem ganhas. Disse Shuna ironicamente. Parcialmente. Shuna não se deu ao trabalho de perguntar sobre o outro motivo, ele apenas sorriu e folheou os documentos em suas mãos. Essa era a única coisa que você precisava me relatar? Não, há outra boa notícia, disse Shuna. Oh! Você se lembra daquele UEG? A ordem que você lhe deu. Ele a cumpriu. Ao ocupar a sexta rua pela primeira vez, Jiang Shen prometeu diversos benefícios aos 5 membros do conselho que se rendessem. O negócio alimentício de Zhao Shen, o projeto de reconstrução do círculo interno da Horizon Corporation de Lui 1, o acervo de tecnologia pré-guerra da Galactic Technology Company de UEG e o desenvolvimento do projeto do helicóptero de transporte tipo 51. Já terminou? Jiang Shen olhou para Shuna, surpreso com a velocidade. No cronograma previsto, a pesquisa deveria ter levado pelo menos um ano, mas eles já concluíram o projeto. Sim, eles completaram. Shuna assentiu. Ordene aos seus técnicos que transfiram o processo de produção para nossa fábrica até que o helicóptero seja construído com sucesso e enviem os 120 mil cristais restantes para eles, disse Jiang Shen imediatamente com um sorriso incontido no rosto. O desenvolvimento do helicóptero de transporte tipo 51 significou que a ANAC teria a capacidade de fabricar helicópteros e interromper completamente o domínio da cidade de Liuding na Força Aérea. Com a capacidade de produção da ANAC, não demoraria muito para que superasse Liuding em apenas uma plataforma. Certo. O AEG também me perguntou se havia algum novo projeto para ele. Shuna assentiu. Claro. Pergunte se ele tem interesse em um projeto de pesquisa conjunto. Se tiver, converse com ele sobre o desenvolvimento de caças. Shuna parou por um momento e então repetiu para confirmar. Jatos de combate? Sim. Aeronaves de asa fixa, do tipo que poderia lançar uma bomba de 200 quilos sobre a cabeça do inimigo. Sejamos sinceros,
A pesquisa para aeronaves de asa fixa é muito mais complexa do que para helicópteros. E, em termos de eficácia de combate em terrenos baldios, caças não são mais potentes do que helicópteros. Shunan tentou convencer Jiang Shen, pecando por excesso de cautela. Como a pesquisa com helicópteros tinha acabado de ser concluída e a linha de produção ainda nem havia começado, quando começaria a pesquisa com caças? Shunan achou melhor continuar a pesquisa com helicópteros, tendo o modelo atual como protótipo, enquanto aprimorava continuamente seu design. Caças. O raio máximo de combate do NAC era de no máximo 50 km. Os caças eram mesmo necessários. Mas o que Shunan não sabia era que Jiang Shen planejava trazer caças ao mundo moderno. Olhe mais a fundo, os inimigos à nossa frente não são apenas os humanos mutantes. A área da Aliança do Norte sempre conspirou contra a cidade de Wangai. Vamos olhar ainda mais a fundo para toda a Pan-Ásia, até mesmo para o continente do outro lado do Atlântico. Ninguém sabe o que há lá, ninguém sabe o que eles pensam lá. Teremos que enfrentá-los eventualmente. Não quero estar completamente despreparado nessa hora. Agora, você acha desnecessário pesquisar aeronaves de asa fixa? Você está certo, general, respondeu Shunan imediatamente. Independentemente de ele estar certo ou não, era tolice argumentar. Jiang Shen assentiu. Perfeito, então é isso. Ele encerrou a sessão de comunicação com Shunan e se espreguiçou na cadeira. Ah, isso é cansativo. Senhorita conselheira, a senhora poderia massagear meus ombros? Deixe-me ser franco, isso é trabalho de assistente. Anjunhua, parada no canto da sala, cruzou os braços friamente. O conselheiro também não é assistente do general? Disse Jiang Shen com uma voz brincalhona. Sua perspectiva é bastante interessante, mas permita-me discordar. Isso é decepcionante então. Jiang Shen fez uma cara exageradamente decepcionada, levantou-se e saiu da sala de conferências de bom humor. Se vocês querem equipar o exército com caças, recomendo que construam uma força aérea independente das unidades terrestres, disse Anjunhua com uma voz calma. Ainda é muito cedo, os cientistas nem criaram um modelo de brinquedo para mim. Jiang Shen riu e sua voz ecoou pelo corredor. Como general, ele não precisava esperar no escritório por informações. Só precisava aparecer diante das pessoas quando necessário. Quanto às tarefas mais difíceis, eram perfeitas para o conselheiro cuidar. Era isso que Jiang Shen dizia a si mesmo sobre as exigências do seu cargo, em vez de lidar com sua preguiça. Ele ficou sentado no escritório sem nada para fazer por meia hora antes de Jiang Shen instruir Anjunhua. Me avise se algo acontecer. Já era início de junho. Estimando que poderia retornar em alguns dias, Jiang Shen queria passar mais tempo com as pessoas de quem gostava agora. Jiang Shen passou pela praça em frente ao centro comunitário. O campo de treinamento ficava a 200 metros ao norte. Havia uma fileira de caminhões estacionados na porta, além do Tiger, ainda em serviço. As mulheres esperavam por seus maridos ali, pois eles logo partiriam para a linha de frente. Quando Jiang Shen passou pela porta, ele viu o campo de treinamento lotado de pessoas. A primeira divisão estava prestes a partir, então Shen Guigon fez seu último discurso aos soldados. Feito isso, eles embarcariam nos caminhões e seguiriam para a linha de frente. Ontem mesmo, o Gabinete Geral aprovou o pedido de guerra do Conselho da Sixth Street. Todo o NAC entrou em estado de guerra. Embora os humanos mutantes sem dúvida não tenham recebido a informação, não havia nada de errado em enviar seus soldados para a linha de frente. No meio da multidão, Jiang Shen viu um rosto familiar. Era Zhou Zheshi, esposa de Shen Guigo. Ela era a chefe do refeitório antes, mas depois que o refeitório foi reorganizado sob o departamento de logística, ela começou a trabalhar nesse departamento. Jiang Shen tinha uma vaga lembrança dela. No início, ela cozinhava para os 30 e poucos anos originais da base. Agora, ele notou uma diferença em relação à aparência dela antes. Era a barriga dela. Zhou Zheshi notou Jiang Shen e sorriu. Senhor General. Faz tempo que não nos vemos. Jiang Shen sorriu de volta, surpreso com a barriga saliente dela. Há quantos meses? Já são 3. Seu rosto estava cheio de felicidade quando ela falou sobre seu filho. Já faz 3 meses. Aquele cara nem me contou que vai ser pai, disse Jiang Shen. Você é o general, como poderíamos incomodá-lo com isso? Zhou Zheshi disse humildemente.
Jiang Shen levou um segundo para processar isso, mas conseguiu se recompor rapidamente e sorriu para ela. Verdadeiro. Vírgula. Após uma pausa, Jiang Shen disse, cuide-se também. Diga ao velho Sheng por mim. Eu vou. Para um líder, era de fato valioso conquistar o respeito e a admiração de seus subordinados. Mas certa distância criada pela admiração era inevitável, já que as pessoas que ele promovia, além de Zhou Guoping, não eram naturalmente servis. Então preciso de alguém que possa me bajular. Com esse pensamento repentino, Jiang Shen riu. As coisas seriam chatas com esse tipo de pessoa por perto. Estou esquecendo de um amigo? Ou de um bom irmão? Jiang Shen ficou em silêncio. As tropas começaram a se mover enquanto os soldados embarcavam nos caminhões e acenavam para os soldados na porta. Ao mesmo tempo, aninhado no braço de uma mulher, Jiang Shen viu um bebê. O rosto ignorante e sonolento e o sorriso no rosto da mãe formaram uma imagem memorável nos olhos de Jiang Shen. E foi por causa daquele sorriso que Jiang Shen sentiu algum conforto. Jiang Shen se virou e foi embora. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.